Eclesiastes capítulo 3, verso 1 em diante. Salomão, o autor de Eclesiastes, diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Salomão está dizendo para nós aí que existe uma certa, ou melhor dizendo, existe bem claramente uma conexão em tudo que nós vivemos aqui na Terra. Você está conectado desde o seu nascimento, o encontro do seu pai com a sua mãe, depois a gravidez deles e o seu nascimento. Você já nasceu conectado, você é fruto de uma conexão, ela aconteceu, Um óvulo com o espermatozoide, embora não depende das circunstâncias em que isso possa ter acontecido, pode ser um estupro, pode ser qualquer outra situação, não importa. Mas nada acontece nesse mundo sem propósito, diz o Salomão. Tem conexões. Então, você nasceu, você está nesse mundo, você vive em sociedade, então tem conexões. As nossas ações resultam em conexões. Esse negócio de internet, de Wi-Fi, tudo, o pessoal pensa que é coisa recente. Não, ela é bem antiga, Ou seja, nós estamos conectados o tempo todo. Esse negócio de Big Brother, de um grupo ficar ali numa sala e sendo observado em tudo que faz, nós já vivemos isso com Deus há muito tempo. Nós estamos numa grande casa e Ele está vendo, acompanhando tudo, Ele sabe tudo. Então não existe, isso não é modernidade, isso é reflexo do que já existe, Inclusive, se você ler aí o texto, nós lemos apenas o versículo 1, mas se você ver lá no versículo 15, ele diz: o que é já foi, e o que há de ser também já foi. Então é assim, Nós estamos conectados, existem conexões entre nós, e elas estão presentes o tempo todo na nossa vida, até com o que você não faz. A conexão não é fruto do que fazemos, a conexão é fruto da nossa existência, porque o que fazemos ou o que não fazemos também está conectado. Então está tudo aí. E por isso Salomão diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí ele vai explicar agora de uma forma detalhada, um pouco mais explícita, como essa afirmação dele se constrói, se configura. Então ele diz no verso 2: há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então, é interessante, Salomão diz que tudo tem tempo, a propósito, e aí ele vai então explicar agora
alguns exemplos para que pudesse ficar claro o que ele estava dizendo. Então ele diz que tem ciclos, tem períodos, tem momentos que iniciam na nossa vida e nós temos que aproveitá-los ao máximo e da melhor forma possível. Por isso ele diz: há tempo de nascer, há tempo de abraçar, há tempo de reunir pedras, há tempo de matar, há tempo... Então ele vai dizendo que há tempos, há momentos que se iniciam na nossa vida. E enquanto nós estamos nesses ciclos que iniciam, nós temos que aproveitar ao máximo tudo que este tempo tem para nós. Então, se é tempo de abraçar, abrace e desfrute de tudo que o abraço pode proporcionar. Há tempo de nascer, aproveita, desfruta desse ciclo que você está tendo e que você teve o privilégio de vê-lo, de participar dele. Então ele diz: há tempo e nós temos que lidar muito bem com esse tempo, com essas oportunidades que aparecem na nossa vida. E aí depois ele vem e diz o contraponto. Há um ponto e há um contraponto. Há tempo de abraçar, mas aí ele diz: mas há tempo de não abraçar. Há tempo de amar, mas aí vem o contraponto, que é o tempo de aborrecer-se. Então aí ele vai mostrando um ponto e um contraponto, um ciclo e depois um outro ciclo. Então ele diz: você tem que desfrutar de todos os ciclos que aparecem na sua vida e glorificar a Deus e ser feliz e ser completo nisso aí. Mas aí ele diz: mas isso vai acabar, tem um momento, e aí você tem que aproveitar e transitar para o outro momento. E aí vem uma preocupação interessante. Quando ele diz que há um ponto e um contraponto, e que a nossa vida é assim que nós vamos cumprindo os propósitos determinados para cada momento aqui nessa existência nossa, e aí vem uma preocupação. O problema não é o ponto e o contraponto. O problema é quando você tem que deixar o ponto e quando você tem que iniciar um contraponto. Quando você fecha um ciclo e quando você tem que dar início a outro ciclo. Esse é o X da questão. E é aí que nós nos perdemos. É aí que começam os problemas. É aí que desencadeiam em nossas vidas doenças emocionais, espirituais, problemas de ansiedade e tantos outros problemas que surgem justamente dessa falta de equilíbrio entre um ciclo e outro ciclo, entre aceitar parar algo, mudança, rompimento, e entender que é tempo de começar outro ciclo. Uau! É aí que começa o problema. É aí que a gente se perde na caminhada. E aí nós vivemos angústias, abalos, fobias, doenças físicas mesmo, e aí a coisa fica complicada. É aí que a gente sai dos propósitos de Deus. É nesse ponto que a gente entra em vícios, onde os vícios nos pegam, nos alcançam, onde os pecados nos pegam, nos alcançam, e aí a nossa existência fica bagunçada. Porque a gente não sabe quando parar de fazer o que estamos fazendo. Vocês estão entendendo ou não? Está claro ou não? Ou você está perdido aqui hoje à noite? Ele diz: olha, há tempo, olha lá, né? Ele diz: há tempo de plantar
e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir. Ele vai falando, há tempo para tudo. Mas a gente sabe que você não vai passar a vida toda plantando, você não vai passar a vida toda sorrindo, você não vai passar a vida toda num ciclo apenas. Vai chegar um momento que o ciclo tem que fechar. Mas o ciclo fecha, a sua vida não. O ciclo para, mas a missão não. Estão entendendo? A história não para porque um ciclo da sua vida mudou. Não, a história continua. Os ciclos vão parando. Outros ciclos vão entrando na sua vida. Mas todos eles têm data de início e término. Nós é que não aceitamos os términos dos ciclos que entram na nossa vida. Uau! Eu conheço N situações assim. Tem pais, por exemplo, que têm filhos, acham uma delícia ter filhos, criá-los. Mas tem pais que não conseguem encerrar o ciclo da permanência do filho em sua casa, por exemplo, debaixo das suas asas. Os filhos precisam, em um determinado momento da vida, fechar o ciclo deles conosco. E aí eles têm que seguir a vida deles, e muitos pais vão atrás, vão influenciando, querem estar presente, querem exigir ainda dos filhos obediência, autoridade, e a coisa vai, porque o ciclo tinha que encerrar, mas não encerrou. E aí vai, em todas as áreas da vida. Há tempo de você ter paternidade e maternidade, mas vai chegar um tempo que isso muda completamente. Eu aprendi isso agora, isso ficou ainda mais evidente com a minha mãe. Houve um tempo que minha mãe deu à luz, me criou, me alimentou, me educou, me acolheu, e eu fui filho, e ela foi mãe. Mas chegou um momento em que a maternidade dela parou. É um novo ciclo que inicia na nossa vida. Eu a tive por muitos anos, 76 anos. 76 anos durou um ciclo, de mãe e filho. Mas agora acabou esse ciclo. É outro ciclo. E nós precisamos aprender esse equilíbrio. A nossa vida é cheia disso. E como eu disse, os problemas começam porque a gente não consegue chegar a esse equilíbrio do ponto e do contraponto. O tempo disso e o tempo daquilo, o tempo disso e o tempo daquilo. Nós não conseguimos configurar isso aí. A gente não quer romper, a gente não quer deixar os ciclos que nós estamos, ou muitas vezes nós estamos até antecipando sair de um ciclo quando o tempo dele de concluir não chegou. Mas a gente quer fugir dele, quer abandoná-lo, porque estamos vivendo talvez alguns momentos difíceis com aquele ciclo da vida, e a gente pensa que quanto mais cedo nos livrarmos dessa condição de vida, melhor para nós. Então, muitas vezes nós não respeitamos o tempo determinado que o Salomão falou que precisa ter e que a gente precisa entender. Há um propósito em cada coisa e um tempo determinado para cada coisa. Então, nós temos que respeitar o ciclo normal de tudo que está acontecendo na nossa vida. E saber discernir se chegou mesmo a hora daquele ciclo acabar na nossa vida, da gente abrir mão, romper, deixar, ou também não corrermos o risco de ficarmos insistindo num ciclo quando ele já deveria ter acabado, ou antecipar a conclusão de um ciclo quando ele ainda não chegou no seu tempo. Esse é o problema.
Estão entendendo? Uau! Tem gente totalmente destruída, estourada nas suas emoções, na sua alma, no seu espírito, porque eles abandonaram um ciclo sem ele ter concluído. E já estão começando outra, já estão no contraponto de alguma coisa. E aquilo lá não vai dar certo, e aquilo que ele deixou também não, porque ele saiu, bagunçou tudo. Tem que saber exatamente a hora de você perder, a hora de você abrir mão, a hora de você romper, deixar, a hora de você obedecer, aceitando o novo, o que Deus tem para você. Este é o problema, essa é a situação. Estão entendendo ou não? Estão comigo? Amém? Então, Salomão diz que há tempo e que a gente precisa entender os ciclos, romper e aceitar o próximo. E nós estamos aqui dizendo que temos que achar esse equilíbrio entre o ponto e o contraponto. E é interessante que no próprio texto aqui, que nós vamos ler agora, Salomão oferece para nós a ferramenta, o recurso que nós precisamos para termos esse equilíbrio entre um ciclo e o outro ciclo. Abra suas Bíblias e continue lendo comigo aí. Eclesiastes 3, versículo 9. Ele diz assim: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Aí ele diz: vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Olha só aqui, verso 11: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Oh, maravilha! Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Oh, maravilha! Pedrão, você está entendendo aí, Pedrão? O que Deus pôs no seu coração, Pedro? O que Deus pôs no seu coração, Felipe? Está escrito aí, o que foi que ele pôs? Uau! O que você tem aí no seu coração? Uau! A eternidade é maior ou menor do que o tempo? Uau! Cheio! Está vendo, Pablo? Deus pôs a eternidade e não o tempo no nosso coração. Só que nós somos tão maus, nós somos tão débeis na fé, que a gente não entende isso, não aceitamos isso e barganhamos isso e abrimos mão disso. E o que a gente coloca no nosso coração? Tempo. Por isso ele falou nos versículos 9 aí, no versículo 10, que muitos se afadigam no trabalho, se afligem no trabalho e ficam perdidinhos nesse mundo, porque querem trabalhar baseado no tempo, querem manter os ciclos que Deus deu a eles com o tempo, querem lidar com o abraço com o tempo, querem lidar com o plantar com o tempo, querem lidar com os ciclos com o tempo. E quando a gente lida com estas coisas com o coração cheio do tempo, o tempo foi criado para esta eternidade. O tempo foi criado para ser dominado e regido por nós, pelos regentes, e não o contrário. Mas quando nós colocamos o tempo no nosso coração e queremos construir as nossas relações humanas, sociais aqui na terra, baseado no tempo que está no nosso coração, bagunça tudo. A gente se torna escravo do tempo, a gente se perde. Por isso a gente tem dificuldade de romper um ciclo e começar outro ciclo. Gente, eu não posso construir o meu casamento com a minha esposa baseado no tempo. Se eu encher o meu coração de tempo e quiser então agora manter o meu amor, a minha relação com a Rosimeire baseada no tempo, vai bagunçar. Por quê? Porque o tempo vai tirar de nós justamente o que nós precisamos ter um com o outro, que é o equilíbrio.
que é o domínio, a regência sobre o tempo. Gente, é complicado. Salomão está dizendo que Deus pôs no nosso coração a eternidade, que é maior do que o tempo, que é para justamente nos dar condições de regermos o tempo, de remirmos o tempo, de dominarmos o tempo e de fazer ele servir a nós e não o contrário. Tem gente que acorda e passa o dia, a semana toda correndo por causa do tempo. Tem gente prejudicando as suas relações por causa do tempo. Uau! Porque se deixaram dominar pelo tempo. E aí vem Salomão nesse texto e tenta colocar tudo no lugar. Há tempo para tudo, tudo tem um propósito. Há tempo para isso, há tempo para aquilo, há tempo para isso, há tempo para aquilo. Aí ele pega e diz assim: olha, mas Deus fez formoso, perfeito, todas as coisas que ele criou. Olha só que maravilha. Em outras palavras, Salomão está dizendo: Deus é perfeito, ele criou todas as coisas perfeitas, tudo ele fez com formosura, está escrito aí. Aí depois ele vem e diz: e para manter esse equilíbrio, deixar tudo formoso, manter os ciclos fechando e os ciclos abrindo, mantendo tudo debaixo do controle e o tempo bem controlado, ele pôs a eternidade nos corações do homem e da mulher. Só nós temos a eternidade no nosso coração. Oh, maravilha! Eu louvo a Deus por isso. E olha só em que corações ele colocou isso. No coração da Cassiane. Esse coraçãozinho aí, duro, ruim, que bagunça e judia da vida dela. No do Pablo, no do Labieno, terrível. Olha só, corações como nossos, como Jeremias diz, né? Cheio de maldade, enganoso é o nosso coração. É nesse coração frágil, débil, pecaminoso, duro, que ele ainda assim pôs a eternidade no nosso coração. Está aí, tá. E ninguém tira essa eternidade, ela está aí, para você usar e abusar dessa eternidade, porque é ela que vai te ajudar a equilibrar os ciclos que precisam fechar na sua vida, e é ela que vai te ajudar a abrir os ciclos novos que precisam abrir. Oh, maravilha! E aí, meu irmão, como é que você está nisso aí? Está bagunçado ou está certinho aí? Vem cá, igreja. O que está enchendo o seu coração? O seu coração está cheio de tempo ou de eternidade? O que é, Pedrão, que está aí no seu coração? É tempo ou eternidade? Se for tempo, você está lascado, meu irmão. Esses ciclos vão continuar bagunçados na sua vida. Você não vai saber o tempo de fechar um ciclo, de abraçar, de deixar de abraçar, de plantar, de colher. Você não vai saber, você vai ficar perdido. Amém. Nós não somos regidos pelo tempo. E o tempo não pode estar no nosso coração. Quando ele fala coração, aí é o centro da nossa vontade, do nosso querer. Eu não posso querer as coisas e conquistar as coisas por causa do tempo. Não. O que precisa estar no nosso coração? A eternidade. E ele pôs. Quem é que põe? Ele. Quem é que põe a eternidade no nosso coração? Deus. E o que ele põe no nosso coração? Eternidade. E aonde ele põe a eternidade? No nosso coração. Oh, maravilha! Eu gosto disso. Nós não teríamos condições nenhuma de nos enchermos dessa eternidade. Aí ele vem e te põe eternidade no coração. Uau! Que bênção! Está entendendo? Ufa! Isso é muito bom. Meu coração descansa nisso.
Porque Ele me deu recursos, condições para lidar com os ciclos da vida. Eu só não faço se eu não quiser. Você pode deixar determinadas práticas, estilos de vida? Pode. E Ele já te deu os recursos? Deu. Por que você não faz? Porque você não quer. Ah, mas não é assim tão fácil não, pastor. É, meu irmão. É difícil? É. Mas é possível? É. Pode. E o recurso, você vai buscar de fora para dentro? Não, já está aí. Ele já pôs dentro de você. E não tem religião nenhuma que vai encher o seu coração de eternidade. Nenhum. Não tem ciência nenhuma que enche o seu coração de eternidade. Só Deus faz isso. E Ele já fez. Está aí o seu coração. Está cheio de eternidade. Agora, por que você vai ficar nessa luta querendo o tempo no seu coração, na sua vida, na sua vontade? Não, meu irmão. Deixa isso. Isso vai bagunçar a sua vida. Tempo não faz a gente vencer e chegar ao equilíbrio dos ciclos. Não é assim? Ou não? Quando você sabe que tem que deixar uma coisa, se o seu coração está cheio de tempo e não da eternidade, qual é o primeiro pensamento que você vai dizer? Ah, eu acho que ainda não é hora. Acho que ainda não é tempo. Não é assim que a gente faz? Né? Eu não estou pronto. Ah, eu acho que ainda não. Irmãos, eu quero pedir oração aqui na igreja, porque eu quero saber se é o tempo certo de Deus para eu romper com isso, ou deixar esse ciclo e começar outro ciclo. O coração está cheio de tempo. Não, nosso coração está cheio de eternidade. Acho que você não está entendendo, né? Qual a diferença de um coração cheio de eternidade e de um coração cheio de tempo para tomar decisões na vida? É que o coração cheio de tempo para tomar determinadas decisões, ele vai pensar se é a hora. E um coração cheio de eternidade, quando tem que tomar decisões que vão mudar a vida dele e tudo, ele pensa em hora. O que ele faz? Obedece. Uau! Não está nem um pouco preocupado se é o tempo. O tempo não entra nas decisões dele. Ele simplesmente obedece. Ele simplesmente age. Ele simplesmente rompe. Ele simplesmente vira as costas. Ele simplesmente aceita o que Deus tem de novo para ele. Uau, eu gosto disso. Eu estou entendendo a morte? Não. Eu estou conseguindo lidar com isso? Não. Mas Deus tirou. E por que eu tenho que aceitar isso? Porque eu não sou pelo tempo, eu sou pela eternidade. Ele pôs a eternidade. Portanto, quando eu penso e ajo pela eternidade, eu descubro que a missão tem que continuar, que o reino tem que continuar, que a glória de Deus tem que ser dada. Uau! É isso que é ter o coração cheio de eternidade. Diga, jovem. Com certeza. Mas você vai obedecer não por causa de tempo, mas você vai obedecer porque você tem algo maior do que o... Gente, nós estamos nesta terra dos viventes e nós não trabalhamos nela por causa de tempo. Nós não nos relacionamos por causa de tempo. Nós não fazemos absolutamente nada nesse mundo por causa do tempo, porque nós não somos dominados pelo tempo. O tempo foi criado por Deus e dado a nós para nós sermos os dominadores do tempo.
Nós não vamos fazer as missões, não vamos glorificar a Deus, não vamos glorificar a Deus nos relacionamentos, nas missões, nos dons que Deus nos deu, se nós nos submetermos ao tempo e enchermos o nosso coração de tempo, porque o tempo faz-nos escravos dele. O tempo vai fazer a gente ficar em ciclos que já deveriam ter sido deixados, mas nós não deixamos. Nós fomos criados por Deus para dominarmos o tempo, sermos regentes sobre o tempo, e para isso Deus nos deu a eternidade e encheu o nosso coração de eternidade. Nós já temos as ferramentas, os recursos no lugar certo, que é na nossa vontade, para dominarmos o tempo e para rompermos ciclos, começarmos ciclos, aceitarmos fechar um ciclo e iniciar outro ciclo. E só faz isso de forma equilibrada quem reconhece, entende e discerne que o seu coração está cheio da eternidade. Esse vence, esse rompe, esse vai adiante. Mas a gente encontra aí em todos os lugares gente dominada pelo tempo. Tem até igrejas que só agem e são igrejas confiadas no tempo. Não, eu louvo a Deus por esta palavra. Ela coloca a gente no lugar certo. E ele diz aí que o trabalho é fadiga, o trabalho é canseira, se você levar isso baseado no tempo. Mas se você entender a eternidade, o trabalho, tudo que nós fizermos será bênção. Quer ver? Olha lá, isso está escrito aí, ó. Vamos lá, quem é crente e tem Bíblia, né? Olha lá o que ele diz, verso 10, né? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Olha aí, Salomão está dizendo que mesmo tendo a eternidade dentro do nosso coração, ainda assim, esta eternidade que nós recebemos do Pai e que Ele encheu o nosso coração dela, ainda assim não somos capazes de entender, de assimilar, de entender completamente o início e o final das obras de Deus. Uau, olha só, que coisa, hein? Tamanho poder do nosso Deus. Uau! E aí ele continua dizendo aí, olha lá, presta atenção, né? Versículo 12: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, ou seja, de se alegrar mesmo, de maneira livre, solta, dançar na presença do Senhor, viver uma vida sem nada que te prende, nada que te amarra, nada que te impede, nada que te acuse. Ele diz, eu sei que isso é bom, eu sei que isso é tremendo, e tem que ser assim. E aí ele diz, verso 13, e também, olha lá, que é dom de Deus. Presta atenção, igreja, ouve aí. Isso é para você nesta noite, hein? Que, vou lá, e também que é dom de Deus que o homem possa comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. O que ele disse aí? Beber, comer e desfrutar do dom do trabalho é dom. Xiça, acabou com a sua construção aí ideológica de pensar que você come porque você trabalhou. Amém. Tonhonhon. Tá vendo? Isso. Uau. E aí? Já pensou? Ah, isso aqui é fruto do meu suor. Quem rala aqui, quem acorda cedo.
Aí, seu besta. Olha aí. Aí, Pedrão, você pensa que é você que está pagando as contas, quem põe comida lá naquela casa lá, quem é que enche a geladeira lá, hein? Meu trabalho. Aí vem Salomão e diz assim: Ih, cara, não é nada disso. Inocente, bobo esse cara. Você está comendo? Está bebendo? E você tem trabalho, e tem salário, e desfruta lá do salário da farmácia, embora ele seja... né? E tudo lá tem... Por causa do seu diploma de farmacêutico e tudo? Não, meu irmão. É dom. É dom de Deus. Que bênção. Quem entende isso? Quem aceita isso? Quem tem a eternidade no seu coração? Quem tem o seu coração cheio de tempo, não entende nada disso. Está entendendo? Eu gosto da palavra de Deus, ela é simples, ela é direta. Então ele está dizendo assim: olha, se alegre, é bom mesmo o homem viver, se regozijar e levar uma vida regalada e tal. Mas olha, entenda que também que é dom de Deus, que possa o homem comer, possa o homem beber, e possa o homem desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Oh, maravilha! E aí ele vai e diz assim, verso 14: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Vem cá, mas que negócio é esse de que ele falou logo no início do texto que há tempo para isso, há tempo para aquilo, há ponto e há contraponto, há tempo de começar e há tempo de concluir, tempo disso, tempo daquilo. Agora vem aqui, ele diz que para Deus, né? O que ele diz aqui? Tudo quanto Deus faz durará eternamente. Uai, que negócio é esse? Termina, começa, e aí? E agora ele diz: tudo que Deus faz durará eternamente? Fala alto aqui. Às vezes o ciclo acabou para mim, mas não acabou para o outro. Entendeu ou não? Tudo tem o seu tempo, o seu propósito, para cada um, não é isso? Um ciclo, a minha mãe foi levada de mim, mas ela foi levada, as mães de todos foram levadas? Não. Você tem mãe ainda? Uau! Olha aí, esse ciclo para você ainda é eterno. Está continuando. Olha aí que bênção. Para mim, acabou. Para você, continua. Uau! Então está durando, tá? Porque diante de Deus isso está sempre ali. E enquanto existir gente na terra, esses ciclos vão continuar existindo. Por isso eu tenho que respeitar o ciclo do meu irmão. Eu sei que o meu acabou, mas o seu ainda continua. Eu sei que eu não estou mais nesse ciclo de coisas aí. Eu estou no outro ciclo, eu estou numa outra novidade de vida. Mas você não. Mas vai chegar o seu dia que você vai ter que sair desse ciclo e entrar em outro. Mas enquanto isso não acontece, eu e você temos missões para fazermos, temos que caminhar, temos que servir, temos que glorificar Deus, temos que continuar comendo, bebendo e desfrutando do fruto do nosso trabalho. Oh, maravilha! Os dons continuam, a história continua. Mas enquanto eu estou comendo, enquanto eu estou bebendo, enquanto eu estou trabalhando e usufruindo desse fruto, desse trabalho, ciclos estão concluindo e ciclos estão iniciando, porque o propósito de Deus é determinado, está claro para cada pessoa, e Ele já pôs nos nossos corações a eternidade.
para a gente lidar com tudo isso, com os meus ciclos que acabaram e com os seus ciclos que não acabaram. E enquanto isso, a missão continua e nós temos que caminhar. Amém? Está entendendo? E aí ele vai e diz aí, para concluir: nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar, porque para Deus está tudo diante dele. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. E aí ele conclui: o que é já foi, e o que há de ser também já foi. Espera aí. O que é já foi. E o que há de vir para Deus já só não é para nós. O que é para nós já foi. E o que ainda não é, o que há de vir para nós já foi. O que há de vir para nós é o que? É algo que ainda será. Mas para Deus o que é já foi e o que há de vir já foi. Para nós, não. Se não é para nós, por isso que nós temos que aceitar, fechar um ciclo e começar outro ciclo. Porque nós não chegamos nesse nível de entender que todos os ciclos já foram. Uau! Uau! Por eu não conseguir lidar com isso, mesmo tendo a eternidade dentro de mim, eu tenho que entender que para Deus o é já foi e o que há de vir já foi. Mas para mim nem o é ainda já foi, porque está sendo, e nem o que há de vir já foi, porque para mim ainda será. Mas se eu tenho a eternidade dentro de mim, seja o que é e o que há de vir, Deus já está nesse negócio. E eu não vou temer nem o agora e nem o que há de vir, porque eu sei que Ele está comigo nesse negócio. E eu tenho a eternidade dentro de mim. E eu não sou levado pelo tempo. Amém? Estão entendendo? Aí eu pergunto e vocês fazem assim, né? Alguma dúvida, alguma palavra, pergunta, comentário? Deus, e isso faz para que o homem tenha o adoro, que Ele é soberano. Ele faz tudo isso para que nós o temamos, né? E não que a gente se arvore contra Ele, né? Se poste contra Ele, não. Quem faz isso é quem tem no coração tempo. Nós que temos a eternidade, nós vamos temê-lo, né? Nós vamos aceitá-lo. Do que nos falta. A gente fica condicionado a essa realidade. Isso. Temos os ciclos, né? Isso. Tem todas essas dificuldades, até por causa do pecado. Isso. Nós. Correto. Então, a eternidade não é essa busca que Deus coloca dentro da gente, para que a gente enxergue tudo, os tempos e tudo a partir dele. Isso. Isso. A eternidade que Ele colocou no nosso coração, eu traduziria como conexões. São as conexões necessárias que a gente precisa ter com Ele, que é a fonte, né? Para que a gente possa suportar, entender as outras conexões. Tá entendendo? Ele é o computador master. Eu não sei, não entendo disso. Eu só estou jogando aqui, né? Não tem um master. Ele é o big. Ele é o big do big do big do big do big do big. Ele é do master lá. Tá entendendo? Sem ele, as outras conexões não ficam legais. E Ele pôs a eternidade em nós para nos conectar com Ele
para que as conexões com os ciclos da vida, com esse tempo que está aqui nesse mundo, a gente consiga dominar e lidar com ele de tal forma que a missão continue, que o reino continue e que ele seja glorificado e que a gente não se perca em nenhum desses momentos dessa caminhada. É só ele. O humano, do ponto de vista psicológico, ele consegue viver as fases dele coerentemente. Sim, sem equilíbrio. Ele não consegue. Não. Sem ativar essa conexão que ele já colocou. Isso. Que é nós que temos que buscar. Isso. De fato, nós não vamos discernir. Não vamos discernir. E a vida vai ser um desequilíbrio ainda mais contundente, mais desastroso, mais bagunçado. E que Deus nos deu um recurso para evitar com que isso aconteça. Porque se nós formos dirigidos nesse mundo só pelo tempo e enchermos o nosso coração de tempo, que é criação de Deus, nós vamos ficar perdidinhos, desesperados, sem esperança nesse mundo. O para nós nunca vai deixar de ser, e o futuro que a gente aguarda nunca vai chegar para nós. Estão entendendo? Nunca vamos nos alegrar. Eu vou casar e sempre vou perder meu marido. Isso. Se eu tiver sobre esse tempo, já vou primeiro nessa angústia, nesse luto, antes dele acontecer. Exatamente. Estão entendendo? Isso. É como ele termina aí o texto, né? E ele vai renovar tudo que já passou. Mas só ele faz isso. Agora ele vai renovar tudo que passou usando quem? Gente como eu e você. É assim que ele faz. Amém? E nós estamos nisso aí. Que Deus nos ajude. Porque se não for assim, a gente não consegue avançar. Sem essa eternidade no meu coração, eu estaria perdidinho com a perda da minha mãe. Como foi com a perda do meu pai, agora com a perda da minha mãe. E também por ver tanta gente que a gente conhece, queridas, indo embora nesse momento. Nós estaríamos completamente desorientados. Mas aí vem um texto como esse e diz que há tempo para tudo, tudo tem um propósito, há tempo para isso, tempo para aquilo. E aí, para lidar com isso, Deus põe a eternidade no nosso coração. Eu falo, uau, que bênção! Eu tenho esperança. Deus pôs a eternidade no meu coração. Não foi assim, Orlando? Orlando fez um monte de besteira aí, não fez? Bagunçou muita coisa. Se a gente fosse olhar para o Orlando só na perspectiva de tempo, como é que seria a vida desse cara? Lascado. Perdidinho. Mas aí a gente sabe que Deus pôs a eternidade no coração dele. E por causa disso ele pode equilibrar os ciclos. Então houve um ciclo na sua vida que você fez besteira? Mas aí esse ciclo fecha. E aí tem que existir outro. Nesse outro ciclo, o vício domina? Não. E você pode viver uma vida cheia de prazer e regalada? Pode. É lícito? É. Uau! Olha que bênção. Mas para isso, Orlando teve que querer. Não teve? E para querer, para reforçar essa força, você tinha que ficar no meio de gente que estava querendo a mesma coisa, buscando as mesmas coisas, ou você precisou ficar no meio de gente que não quer isso, que está buscando outras coisas? Você teve que andar ao lado de gente que está buscando, não é isso? É assim que funciona, gente. É assim que tem que ser. Deus quer isso.
Amém? Vamos vencer os ciclos? Amém? E aí? Quem está sentado aí do seu lado? É gente que tem o tempo ou a eternidade no coração? É eternidade, né? Amém? Vamos andar com gente que tem a eternidade? Bênção. Amém? Da multidão dos que crerão, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente.